Olá, bem-vindos ao podcast da Tradição Diânica do Brasil. Eu sou Totti Amptar, sou professor, musicista e bruxo wiccaniano iniciado na Tradição Diânica do Brasil. Eu sou a Minerva Amy, sou designer e escritora, bruxo wiccaniana dedicada na Tradição Diânica do Brasil. E este podcast é uma iniciativa da TDB, a Tradição Diânica do Brasil, e nasceu com o objetivo de facilitar o acesso à informação sobre a religião Wicca e suas práticas. É isso aí, Totti. E no episódio de hoje vamos falar sobre a Roda do Ano, que é a base das celebrações da Wicca. Ela é composta de 8 festivais anuais, de acordo com o ciclo do Sol. Vamos falar hoje sobre as origens dessas celebrações e como vivenciamos a Roda do Ano na TDB. E para falar sobre esse assunto com a gente, convidamos a Mavesper Siqueiriden. Mavesper é mestre em poder legislativo, advogada formada em Direito pela Universidade de São Paulo, especializada em Jung pelo Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. É taróloga, terapeuta holística, terapeuta de cristais e xamânica. Tem mais de 30 anos de experiência na prática de Wicca e ostenta um longo histórico de lutas políticas pelo direito à liberdade e a prática da religião Wicca no nosso país. Mavesper também é matriarca da Tradição Diânica do Brasil. Muito legal, né? Vamos começar? Oi, gente, é um prazer estar com todos aqui hoje, novamente, e vamos falar um pouquinho sobre uma das bases das nossas celebrações, que é a Roda do Ano. Então, como começamos, moçada? Bora lá. Má, como que você define a Roda do Ano, né? Só para as pessoas que não têm muita familiaridade, que estão caindo aqui de paraquedas nesse episódio, o que é a Roda do Ano? A Roda do Ano é celebrar o que está acontecendo no corpo da deusa no momento em que a gente está. Se a gente for falar em origens, a Roda do Ano são os grandes marcos de celebração das atividades humanas ligadas à agricultura e ao pastoreio, desde épocas pré-históricas, né? Desde épocas em que o homem começou a agricultura, porque o grande ano solar só foi reconhecido pela nossa espécie quando começou a ter agricultura e pecuária. Então são 100 mil anos de Roda do Ano, considerando que são festivais de plantio e colheita. Então são os momentos da roda em que é propício plantar, em que é necessário colher e armazenar e depois dar um tempo de descanso na terra para que haja a renovação e possa se começar um novo ciclo. A gente costuma dizer que a Roda do Ano, ela depende muito da celebração conforme o lugar onde você mora, porque ela é revelada pelas mudanças da natureza no momento em que você está. Então, se você tem um jardim ou um vaso de planta, você vai ver que essa planta ou esse jardim, eles vão se transformar ao longo do ano. E essa é bem a ideia. O que está acontecendo? É um tempo de crescimento, de brotação, é um tempo de amadurecimento e colheita, é um tempo de fertilidade, ou é um tempo da planta descansar um pouco para se renovar para o próximo ciclo. Então a ideia é bem essa. Só que na Wicca a gente se acostumou a pensar nesse movimento da Roda do Ano, que é um ciclo, como ciclos sazonais revelados pelas estações do ano. Seria um momento de celebração no começo de cada estação e um no auge, ou seja, o meio de cada estação. O que dá 8 celebrações durante o ano, formando os 8 sabás. Acontece que a interpretação disso começou no hemisfério norte, considerando que a nossa religião se originou na região da Inglaterra, né? Na época que os celtas eram os povos que ocupavam esse lugar. A inspiração da nossa religião, então, dessas celebrações celtas se davam na época mais ou menos de 2000 anos antes da Era Comum. Só que é errado a gente dizer que a celebração dos sabás é dos sabás celtas, porque na verdade a gente sabe que isso é desde lá do início da agricultura. Que atividades os seres humanos estavam fazendo? Estavam fazendo um festival de plantio, um festival de colheita, ou estavam recolhidos fazendo uma celebração mais dentro das suas casas, na sua família, durante o período que estava tudo coberto pela neve? Então é o ritmo da Terra, são os ciclos da Terra. Então isso tem a ver
ver com a sazonalidade. A nossa religião é uma religião ecocentrada, ou seja, o que está acontecendo na Terra naquele determinado momento é celebrado. E quais são as atividades humanas comuns a cada parte desse ciclo. Então você tem as 8 celebrações que a gente chama 8 sabás. Essa construção, apesar da maioria das tradições de Wicca celebrar conforme as tradições dos celtas, outras tradições, que não a nossa TDB, elas podem usar inspirações mitológicas baseadas na sazonalidade comemorada por outros povos, outras mitologias, por exemplo, grego, egípcio, romano, porque todas essas sociedades tinham celebrações ecocentradas também e tinham sua sazonalidade, embora às vezes não fosse só 8 celebrações, fosse um pouco mais ou um pouco menos. Mas enfim, a ideia é isso, é celebrar o momento da deusa e o que nós estamos fazendo nele, o que os animais estão fazendo, o que as plantas estão fazendo. E é por aí que a gente tem que começar a entender a roda, como os movimentos da respiração da deusa. Acho que isso é uma pincelada geral boa, abrangente. Então, Mar, quando a gente está falando da celebração da roda do ano, é muito comum a gente escutar falar da roda do ano do hemisfério norte e da roda do ano do hemisfério sul. E às vezes a gente até escuta também a roda do ano mista, né? O que é que significa essa roda do hemisfério norte, a roda do hemisfério sul, a mista, e qual delas a TDB celebra? Bom, gente, isso é uma polêmica que não devia mais ser polêmica, né? Porque é bem antiga, da época que a Wicca começou a ser mais divulgada no Brasil. O que a gente segue? A roda norte ou a roda sul? Da onde se originam esses dois modos de celebrar a roda do ano? A roda norte é a roda originária, né? Como a Wicca foi criada, entendida na Inglaterra, quando Gardner começou a celebração da Wicca. E na Inglaterra os festivais seguem as datas do hemisfério norte, ou seja, o equinócio de primavera é por volta de 20 a 22 de março, marcando o equinócio de primavera, que é o Sabaostara. É o momento em que já teve o degelo, surgem de novo flores, brotos, os animais estão em época de acasalamento, estão em época de se preparar para acasalamento, né? Estão maturando esse ciclo de fertilidade. Então a deusa, ela representa a juventude, uma menina jovem e todas as possibilidades de vida pela frente. E aí você vai seguindo os movimentos da roda com os próximos sabás, que aí é um momento em que ela já está adulta, depois um momento em que ela se casa e engravida, um momento em que ela está pronta para colher pela primeira vez, depois pela segunda vez, pela terceira vez, e aí é a grande celebração de pausa do recolhimento da neve no inverno. Então são meses em que as pessoas ficam confinadas em ambientes internos, dependendo do que foi guardado da colheita, para que as famílias e os animais que foram guardados para procriação, eles possam voltar a refazer esse ciclo a partir do movimento do Ostara, do outro giro da roda, né? Então essa é a roda norte, onde a gente tem os 8 sabás, e a roda sul, pensemos, né, se isso é um ciclo que começa na primavera com um impulso de vida, seria quando? Em setembro. O equinócio de primavera no hemisfério sul é em setembro, não é em março. Ou seja, diametralmente oposto dentro da roda do ano. As outras celebrações seguiriam, então, o auge do verão em dezembro, o inverno em junho, e por aí é a definição da roda sul. Então, seria uma literalização das estações do ano do hemisfério sul. No meio disso, né, celebrar de um jeito ou celebrar de outro. Aí as pessoas falavam assim, quem se liga mais na ancestralidade, nos costumes recebidos dos nossos ancestrais, celebra pelas datas do norte. Aí o outro pessoal falava assim, mas isso aí vocês estão ignorando o que está acontecendo na natureza, vocês estão celebrando o inverno em pleno sol, não faz sentido, vocês estão ignorando a natureza no Brasil, então a gente tem que celebrar a roda pelas datas do hemisfério sul. Aí veio alguém falando assim, olha gente, esse negócio da roda é complicado, porque historicamente os celtas não celebravam 8 sabás, eles celebravam só 4. Então era um ciclo diferente. Os outros 4 é uma adição moderna a essa celebração. Então equinócios e solstícios, que são chamados de sabás menores, eles não eram celebrados pelos celtas.
Só os grandes sabás, os chamados festivais do fogo, que eram celebrados pelos celtas. Então, esses grandes sabás, a gente deixa como aqueles principais. Então, eles ficam nas datas do hemisfério norte. E os que sobram, a gente usa as datas do hemisfério sul, porque aí a gente está seguindo o ciclo da natureza. Só que, como existe uma mitologia por trás da roda, e essa mitologia descreve como a deusa é jovem, amadurece, cresce, chega no auge, depois começa a envelhecer, até que chega um momento de renovação dela, e conta a história do deus de chifres, que é o filho e consorte da deusa, que vai ser um jovem no Ostara e depois vai crescer, vai virar um guerreiro, vai se casar com ela e aí vai deixá-la grávida, só que quando ela engravida, ele vira o próprio filho no ventre dela e vai crescer. Então essa lógica é uma narrativa linear que tem a ver com 8 momentos, né? Então essa mitologia, ela deixa de fazer sentido se você está celebrando a roda mista, porque na roda mista Deus passa de criancinha para adulto num movimento da roda, né? Num dos degraus do ciclo. E não faz sentido, né? Aí as pessoas dizem, mas se perde muito. Aí o pessoal adepto de celebrar pelas datas mistas, eles falam assim, não perde nada porque a gente segue a história do Deus da deusa só no Ostara, no equinócios e solstícios, e nos sabás maiores a gente celebra outra coisa, não é essa mitologia. Enfim, a polêmica só teve algum tipo de conciliação quando as pessoas falaram assim, olha, quando eu traço o meu círculo mágico, eu determino o tempo dentro dele, eu determino o que é. Então, dentro do meu círculo mágico, se eu quero celebrar pelo norte, assim é, se eu quero celebrar pelo sul, assim é, se eu quero celebrar misto, assim é também. O tempo é moldado magicamente dentro de um círculo mágico, o que é incontestável. Então, essa situação gerou bastante polêmica, bastante briga, mas acabou que todo mundo concordou, cada um experimenta e celebra conforme sentir que é o correto. A grande maioria dos brasileiros, inclusive influenciada por livros, acabou optando pela Roda Sul. Então, o Ostara é em setembro. Nós, na TDB, fizemos uma opção diferente. Nós optamos pelas celebrações da Roda Norte por uma série de razões. Então, na celebração da TDB, a gente também começou de uns anos para cá a levar em conta o que a gente chama a Roda de Si, ou seja, como os povos indígenas brasileiros têm festivais para marcar 8 momentos nos ciclos do Guaraná, da mandioca. E é baseada muito mais no movimento do ciclo das águas, se é seca ou se tem abundância de águas, do que no movimento do sol. Porque o sol no Brasil raramente vai embora. E quando ele vai embora, não significa, na imensa maioria do território, neve cobrindo alguma coisa e matando o verde. Então, são outras necessidades de sobrevivência e a gente começou, ao entender isso, procurar nos costumes dos povos indígenas brasileiros, nossos parentes, a lógica de uma roda específica do corpo de Si. Si é a deusa grande mãe do Brasil. Então, o corpo de Si é a terra Brasilis, esse lugar que a gente pisa todos os dias, que a gente acorda todos os dias, que nos sustenta todos os dias. E nós, ao estudarmos esses festivais dos povos indígenas brasileiros, nós encontramos uma enorme coincidência com as datas da Roda Norte. Então isso só fez a gente ter certeza que nós tínhamos feito a opção correta de sempre celebrar pela Roda Norte. É interessante você trazer esse ponto da roda de si, das sincronias, né, entre as celebrações culturais, e isso linka com a próxima pergunta, né? Como que a bruxaria da imanência, ou seja, entendendo que a deusa está a todo lugar ao mesmo tempo, ela está alinhada com as celebrações do hemisfério norte? Porque, na verdade, o que a gente está celebrando são os momentos energéticos pelos quais a deusa passa e suas transformações. Então, o todo está passando por momentos energéticos específicos que acabam constituindo um portal de energia, onde aquela energia é
concentrada e se prepara para passar para a seguinte no portal seguinte. E esse movimento, ele não vai ser sentido na parte sul ou norte do planeta Terra, ele é sentido no universo inteiro, ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um portal de crescimento aberto, ou um portal de fertilidade, ou um portal de colheita, isso vai estar acontecendo não só no planeta Terra, vai estar acontecendo no universo todo ao mesmo tempo. Então, se eu estiver em Alpha Centauri, eu vou celebrar o Sabá, mas vou celebrar de acordo com o que acontece na natureza de Alpha Centauri. Então, é o momento do portal de energia máxima de crescimento, possibilidades de fertilidade das coisas. Isso é Ostara, define Ostara. Se isso vai acontecer na data X ou na data Y, para a bruxaria da imanência é completamente irrelevante. O que você tem que reconhecer é se é um momento de crescimento de possibilidades ou se é um momento de realizar essas possibilidades como a colheita. Você já plantou, as coisas já cresceram, você já cuidou e agora é hora de colher. Então, isso vai acontecer no corpo da deusa inteiro ao mesmo tempo. Então, é a imanência. Você tem que ter uma visão imanente das coisas. Então, não importa onde você mora, não importa a data que calendários humanos definiram, porque a gente esquece isso, né? As 4 estações do ano, elas são uma construção cultural arbitrária de seres humanos. Ela não é uma especificidade da natureza. Se você pegar a natureza num lugar, por exemplo, como Brasília, não tem 4 estações no ano, tem 2, seca e chuva. 6 meses chove e 6 meses não chove. E isso muda a natureza inteira, molda a natureza inteira. Se você pegar um lugar como Belém do Pará, então, que chove 80, 90% do ano, você tem ciclos e onde que vai estar mais fresco ou menos abafado lá. Aí você vai colocar qual momento da roda, o que você reconhece no momento que a chuva fica mais fria, o calor ameniza. Lá vai ser o momento de pausa, vai ser o momento do Sabá Iuli, que é o Sabá do solstício de inverno. Só que se você olhar no calendário, isso vai acontecer lá por novembro, dezembro. Novembro, dezembro não, vai acontecer por junho, julho. Então você vê que você tem coisas de semelhança e coisas de diferença, mas você precisa estar focado na concentração maior da qualidade da energia. Que sabor tem esse tempo da roda? Tem um sabor de crescimento, tem um sabor de espera, tem um sabor de amadurecimento, tem um sabor de renovação. Então, essa é a definição para a bruxaria da imanência. Então, agora que a gente já deu essa grande introdução ao que é a roda do ano e qual roda a CTDB celebra, eu queria dar uma passadinha em cada um dos sabás para a gente entender essa mitologia, os costumes e as tradições de forma básica, né? Para a gente entender o macro da roda do ano, ela como um todo, né? A gente começaria por Ostara, né, que é quando o Sol está em Áries, que você já falou, né, que tem tudo a ver com essa preparação, esses impulsos, a deusa jovem. Eu queria que você falasse mais um pouquinho de Ostara. Muito bem. O Sabá Ostara é o Sabá do equinócio de primavera do hemisfério norte, que corresponde ao equinócio de outono do hemisfério sul, mas qual é a energia predominante? Vamos pensar juntos. O que você está fazendo em março? Você está começando o ano escolar, está começando um novo ano de trabalho, acabou de ter o carnaval, tá todo mundo retomando as atividades, então tem o impulso do novo ciclo. Para entender o Ostara é isso que você tem que entender. Quando é que isso acontece no Brasil? Em março, né? É quando o ano começa de verdade, né? Você sai do carnaval. Quando o ano começa, exatamente. O Sabá Ostara é a celebração para os povos celtas da deusa Eostre, ou Ostara, que é uma deusa originariamente nórdica que depois é adotada pelos povos celtas. E ela é a jovem donzela da primavera, ela traz a primavera. Então, por onde ela passa, flores brotam aos seus passos. Ela canta anunciando a chegada do novo tempo, agora é hora de recomeçar. Isso é a energia de Ostara. Se a gente for pensar, é realmente a energia da entrada do Sol no signo de Áries. Tudo se renovando, né? Os animais casalando,
mudando, logo vão ter as primeiras crias, as árvores voltando a ter brotinhos verdes, as flores por todo lado. Então é uma festa da natureza nova, renovada. O signo de Áries é esse signo dos impulsos também, da liderança, daquela energia que leva as coisas para frente, da liderança, né? Então esse impulso do novo, sempre buscando o novo. O que você tem então nesse momento? Na mitologia de Ostara, onde ela passa, nascem as flores, brota tudo, é primavera, os animais estão lá ronronando, chilreando, se buscando e toda a natureza está em festa. Claro, né? Depois de meses de inverno, essa mudança. E aí, o que acontece? Ela é jovem, conhece o Deus jovem também, que é um Deus que ainda não conhece muito bem seus poderes, ela também não conhece muito bem seus poderes, mas ele é o fertilizador, em algumas culturas é o garoto do pólen, aquele que vai polinizar as coisas, né? É o Deus jovenzinho, tá na puberdade, digamos assim, né? Eles estão na fase da puberdade. E os dois se gostam muito, andam juntos, partilham coisas, essa é a ideia de Ostara. E aí na mitologia de Ostara, o que acontece? Ela se cansa de toda essa atividade precisa dormir. E ela percebe que se ela ficar na Terra, como ela é muito requisitada pelos animais, por todos, ela não vai conseguir dormir. Então o que ela faz? Ela parte para a Lua, para adormecer e descansar. E na Terra, as coisas vão ficando cada vez mais frias, as plantas vão ficando menos verdes, com menos brotos, sem flores, e tudo vai se transformando até que chega o momento que começa a nevar. As coisas ficam realmente muito frias e o que vai acontecer? Os animais vão ficar meio desnorteados, o que nós vamos fazer, etc. Bom, aí fica muito frio e os animais começam a tentar chamar a deusa de volta, mas ninguém sabia como. Aí uma matilha de lobos começa a subir numa montanha alta para uivar para a lua lá em cima, porque eles sabiam que ela tinha ido para a lua. E nesse meio tempo, o animal mais desesperado para que Ostara volte é uma lebrezinha. E um dia ela resolve seguir os lobos lá para cima e aprende a uivar para a lua também. Então esse é um animal típico de Ostara, a lebre que uiva para a lua. Até tem umas mitologias europeias que dizem que se você olhar para a lua cheia, você vai ver um desenho de uma lebre, de um coelhinho. Aí Ostara, que estava dormindo, no dia que a lebre começa a uivar, ela acorda porque é um som muito diferente. E aí ela diz assim, peraí que eu agora fiquei curiosa, deixa eu me levantar e lá ver o que está acontecendo. E ela volta para a Terra e recomeça todo o ciclo de a neve acaba, as flores voltam, tudo de novo. E aí começa a festa da natureza outra vez e ela vai se celebrar com todos. Acontece que nessa mitologia chega outra hora que ela tem que descansar. Quando ela tá prestes a ir embora, a lebre vai atrás dela desesperada e fala, não. Tem que ter um jeito melhor de te chamar de volta quando você estiver dormindo. Como é que a gente pode resolver isso? Aí ela diz, olha, vou te dar um dom. Aí faz lá a sua transformação mágica e a lebre pode se transformar numa ave, que a ave teria mais facilidade de voar até a lua e chamá-la. Esquece a lógica, gente, é mitologia. Então, aí essa lebre passou a botar ovos como um pássaro, que ela podia se transformar. E essa é a origem dos ovos de Páscoa, né? Porque Ostara é justamente a época da Páscoa, da referência mitológica cristã. Ou seja, a Páscoa cristã tem origens, na verdade, pagãs, tá? Então, esse é o primeiro sabá da roda, essa é a nossa celebração. A gente usa flores, coroas de flores nas estacas, tudo enfeitado com muitas flores, muitas frutas, doces, que qualquer docinho é representação dessa doçura desse tempo, e principalmente os ovos. Então a gente come ovos cozidos que a gente desenha, pinta, decora a casca, ou então a gente troca ovos de chocolate mesmo, e nessa época do ano, em março, tá? Então, esse é o primeiro sabá. Perfeito.
acho importante entender, né, como esse grande portal da energização, né, de primeiros impulsos, que faz sentido com o que a gente está vivendo no ano civil, né, na materialidade do ano civil, de sair do carnaval, voltar às rotinas de escola, trabalho e voltar aos projetos que você tem. Acho que combina muito com o que a gente está vivendo, né, com a materialidade do que a gente está vivendo na nossa rotina. Sim, e pensar que são todas as possibilidades. É um momento em que todas as possibilidades estão abertas, né? Você pode ter um ano maravilhoso, você pode ter um ano mais difícil, mas nesse momento da roda tudo é possível. Então é o portal dos inícios, dos impulsos, né? Então é isso que a gente tem que se focar nas nossas celebrações de Ostar. Mas nesse momento, tanto a deusa quanto o deus, eles são jovens, né? Isso. Tanto a deusa quanto o deus são jovens. A próxima celebração que a gente tem é a do Beltane, filho de 1º de maio na Roda Norte ou 1º de novembro na Roda Sul. A gente vai sempre seguir aqui no podcast de acordo com a Roda Norte, né? Pra gente também não perder muito o... Na verdade, é 1º de maio e 31 de outubro, né? Porque o Sabá Soen, que é o sabá oposto a Beltane na roda, ele é um sabá de véspera, né? De transição, então celebra um dia antes. Por isso que não é dia 1º de novembro. Tá ótimo. Você pode contar um pouquinho como é a deusa e o deus no ritual de Beltane e o que está acontecendo na roda do ano? Na noite do dia 30 de abril, a gente se prepara, a véspera, para celebrar o dia de maio, o dia 1º de maio, que é o Sabá Beltane. Nesse momento da roda, a gente está num período em que a natureza está no hemisfério norte num momento de fertilidade. É o momento em que as possibilidades estão prestes a se concretizar, elas são capazes de se concretizar. Então é o Sabá da fertilização. O que vai estar acontecendo lá? A terra vai estar preparada para o plantio e o plantio efetivamente vai acontecer, né? Ele aconteceu ao longo do tempo entre Ostara e Beltane e é o momento da terra receber cuidados pós-plantio. Então, as sementes estão lá prontas para germinar, né? Prontas para começar a aparecer na terra. E na mitologia da deusa e do deus, a deusa já é uma jovem adulta, o deus é um jovem adulto. Então, a deusa é a deusa na plenitude da feminilidade. Ela está pronta para ser fertilizada. E o deus é um jovem adulto, um guerreiro, pronto para ser aquele que depois vai ser coroado rei. O gamo rei, né? O veado rei da floresta que vai cobrir as fêmeas da manada. E é um momento de intensa energia de sexualidade. É um momento de intensa energia de possibilidade de fertilização. Então, tanto a terra está fértil, como a mulher está fértil, como qualquer fêmea está fértil. É a época maior do acasalamento dos animais, dos rebanhos também. Então, você tem, neste momento da roda, um período em que você vai se focar naquelas coisas que você quer ver crescer, né? E existe uma celebração com uma correspondência da sexualidade sagrada muito importante que se chama Maypole, ou mastro de maio. É um mastro de madeira, em cima dele se põe uma coroa de flores e uns ganchinhos para prender fitas coloridas, e aí cada pessoa vai dançar para trançar essa fita em volta do mastro durante a noite do Beltane. A cor da fita representa as coisas que você vai querer fazer, vai querer enfatizar naquele momento para que receba a maior quantidade de energia de fertilidade possível. Então você vai usar verde para ganhos de grana, azul para saúde, amarelo para estudos, prata se você quiser uma conexão maior com a deusa, dourado se você quiser uma conexão maior com Deus. E aí a opção é de cada pessoa que vai fazer a dança do Maypole na celebração. Esse mastro, ele é fincado num buraco na terra que representa o quê? Representa o órgão sexual da deusa. Então, no momento em que o mastro é fixado na terra, é o grande rito, ou seja, o ato sexual sagrado. A deusa e o deus se casam fisicamente pela primeira vez. Muita gente acha que esse é um bom momento para celebrar casamentos. Isso é um grande erro. Os handfastings, que são os casamentos na Wicca, apesar de, claro, eles terem que ser abençoados pela energia da fertilidade, a união é um momento de escolher exclusivamente alguém, ou um grupo de alguém, se você for adepto de relações poliafetivas, mas não vem ao caso, é momento de fechar um relacionamento. Só que no Beltane, como a fertilidade está por todos os lados
lados e influencia todos, não é um momento em que laços de fidelidade sejam importantes. Para os antigos celtas, as crianças que nasciam na união de sacerdotisas com qualquer pessoa do povo, na época do Beltane, eram consideradas crianças filhas do deus de chifres e eram consagradas ao sacerdócio no futuro, na vida adulta. Então, tanto as meninas quanto os meninos. Então, não é um momento em que laço de fidelidade era importante, porque qualquer filho concebido nessa noite é um filho do deus de chifres, não da pessoa que representou o deus de chifres durante o ato sexual com aquela mãe. Então, não é um momento propício para casamentos. Ostar é muito melhor e Lita, que é o próximo sabá da roda, é melhor ainda para a celebração de casamentos, handfestings, entre canianos, tá? As cores do Beltane são o verde e o vermelho, né? Elas são usadas nas vestimentas. As mulheres na TDB costumam usar uma coroa de flores frescas, os homens costumam usar uma coroa de folhas verdes fresquinhas, e essa é a celebração do Sabá Beltane. Outra coisa importante nesse sabá, como é um dos grandes festivais do fogo, é que é chamado Sabá dos Fogos Gêmeos. Então você tem 2 grandes fogueiras feitas com as 9 madeiras sagradas, onde são queimadas ervas relativas à data, e elas são colocadas paralelas, mas distantes, assim, uns 3 metros de distância. E aí você passa no meio dos 2 fogos, e ali é um portal de purificação. Você se liberta, se livra de problemas, de dores, de doenças, de preocupações. Então é um lugar de grande bênção e de libertação. Então você passa sozinho, depois você passa com seus companheiros, com seu coven, com a sua família, com seus amigos, e você também passa com seus animais domésticos para representar essa purificação e bênção de todos. Aí vai dançar o mastro. Aí a fogueira vai morrendo e ficam as brasas. Nessa hora que ficam as brasas, a dança do Maypole já terminou e é o momento de você pular a fogueira junto com as pessoas que você ama para você concretizar esses pedidos de fertilização das coisas boas da sua vida. Então você dá a mão para a pessoa e os 2 pulam as brasas da fogueira ao mesmo tempo, ou um grupo maior de pessoas, como um coven, por exemplo. E essas, basicamente, são as celebrações mais importantes do Sabá Beltane. Quando estávamos em Ostar, a gente falou muito sobre a força do impulso, né? A energia do impulso do signo de Áries. Aqui em Beltane, a gente tem o início do signo de Touro. Como que é a influência de Touro em Beltane? Não é o início, é o meio do signo de Touro, né? A influência é justamente essa. O signo de Touro tem a ver com o corpo, seus desejos, suas necessidades e a satisfação dessas necessidades. Por isso que fazer comida, comer, tem tudo a ver com o signo de Touro, né? Então, os sabores, o paladar, tudo a ver com o signo de Touro. E essa corporeidade daquilo que te é trazido pelas sensações do seu corpo, pelas sensações do tato mesmo, do toque, né? Então, tudo a ver com o signo de Touro. O signo de Touro é o signo da corporeidade. É um signo de terra, é o signo que tem a ver com a cobertura verde do planeta também, justamente por isso. Então, tudo a ver com a energia de Beltane. E o Beltane também é dito que é o véu entre os mundos, né? O que é que isso significa? Não é bem essa expressão. A expressão é que o véu entre os mundos está fino, é fácil de ser ultrapassado. É o mundo entre os vivos e os mortos, ou aqueles que vão viver de novo. Essa é a referência, né? Então tem uma quadrinha que a gente usa na TDB. 2 vezes numa roda os portais se abrirão. Em Soen para os que se foram, em Beltane para os que virão. Então seria o portal aberto para os nascimentos, justamente porque tem a ver com fertilidade, né? E também é de se lembrar que nessa época do véu tá fino entre os mundos, também tá fino para o mundo das fadas. As fadas, os seres encantados da natureza que cuidam de tudo que existe, todas as plantas, pedras, todos os lugares, o ar, a água. E é um momento também da gente deixar presentinhos para as fadas perto das árvores no Sabá Beltane. Então é um sabá que o portal para o mundo das fadas está aberto, ou seja, o véu entre o nosso mundo e o mundo das fadas está mais fino. Então é fácil entrar no mundo das fadas para agradar as nossas
amigas e irmãs fadas. Perfeito. E agora vamos para o próximo sabá. A gente já teve Ostara, né, que é esse grande portal de inícios, dos primeiros impulsos. Aí a gente passou por Beltane, que é esse grande portal da fertilização, né, Mar? Posso chamar assim? Pode. Agora a gente chega em Lita, que é o próximo sabá, que é conhecido como um pequeno sabá, que no hemisfério norte é o solstício de verão e acontece dia 21 de junho. E a roda sul seria em 21 de dezembro, né? Isso. Você pode falar um pouquinho pra gente do Lita, Mar? Lita seria o portal do amadurecimento, do auge, né? Então, a deusa é uma mulher plena, já está grávida, porque ela engravidou no Beltane. O deus é tudo que você pode pensar do masculino, mais poderoso, mais presente, mais cuidador, mais protetor, porque ele está prestes a se tornar pai. E aí, você tem os dois se relacionando e a relação chega ao seu auge. Então, é o momento, portal de tudo de melhor. Sabe o tudo de bom? Isso é Lita. TDB, tudo de bom. A gente costuma falar que se Beltane, a primeira relação sexual, Lita é o orgasmo da natureza. É o auge, é o clímax, né? E nessa época, a mitologia Lita fala que é o sabá das rosas, né? Porque no hemisfério norte, o momento que as rosas desabrocham mesmo de verdade, umas rosas repolhudas enormes que tem nos países do hemisfério norte, e o deus está no momento do senhor dos girassóis, porque ele é aquele que busca, né? Se vira para buscar a deusa das rosas em todo lugar. E a união dos dois é muito bonita, muito doce, e a gente faz a celebração de Lita sempre com rosas e girassóis, né? Algumas tradições como a nossa, a gente faz um pão, só que esse pão, ele fica no altar coberto por uma camada na prática, de papel alumínio com um monte de folhas secas em cima. E aí ele é jogado numa fogueira e recuperado para ser partilhado, porque representa que é um momento de início de se pensar que aquela vida chega ao auge porque tem que ter algum sacrifício. Mas, na verdade, o primeiro grande sacrifício da roda do ano é o próximo sabá, que é Lamas. E aí, quando a gente fala dele, a gente vai entender melhor. Então, gente, no Lita, muita comida, muita bebida, muita música, muita festividade. E essas celebrações estão sempre cercadas de rosas e girassóis. Semente de girassol no pão, um monte de coisas típicas dessa época do ano, tá? E é importante lembrar também que o Sol está em Câncer, né? É a entrada do Sol em Câncer. Qual é a relação, do signo de Câncer com o Sabalita? Tudo que eu já falei, né? É a deusa grávida no auge da sua expectativa de dar seu fruto, né? A ideia da carta da imperatriz do tarô é sempre representada como uma mulher linda, grávida, plena, cheia de flores em volta, etc. Então, a gente tem que lembrar que essa é a celebração do solstício, né? E o Sol entra em Câncer nesse momento em que você tem o dia mais longo do ano, vai ter mais horas de sol do que de falta de luz durante o dia. Daí, no dia seguinte, a luz já começa seu declínio, né, da diminuição do tempo de luz durante o dia. E o que esse momento tem a ver com o signo de Câncer? É a família, né? É a preparação, é o ninho, é a nidação, né? Você está fazendo um momento em que o ninho vai ser preenchido por uma família, né? E isso tem tudo a ver com Câncer, que vocês sabem que é o signo ligado ao conceito de família, né? De grupamento, onde você vai buscar nutrição, proteção, abrigo. Essa é a ideia. E na TDB, a gente celebra a deusa Eine, a rainha de todas as fadas, que nesse momento se apresenta também como Titânia, a senhora das rosas, e encontra o deus na forma do rei fada Oberon, e os dois também vivem juntos e vão fazer a celebração do seu amor chegar ao auge, né? Então, essa é a ideia da celebração do Sabá Lita para nós da TDB. Outra coisa que eu gosto muito também de relacionar com o que está acontecendo aqui no Brasil, né? É o período que a gente está celebrando
as festas juninas cheio de milho, de comida, canjica, curau e uma ruma de comida gostosa pra caramba, apesar de ser o auge do inverno, né? A gente tá colhendo e tá comendo muito. É o começo do inverno, né? É o começo do inverno, desculpa. Então, no hemisfério norte, a ideia de ligar o inverno com a escassez de comida é muito óbvia, né? Tudo tem neve, como é que você vai plantar e colher no meio da neve? Não pode. Mas no Brasil, a colheita do milho é mais abundante em junho, por isso que as festas juninas têm todo tipo de comida feita com milho. Mas isso tem a ver com os costumes dos povos indígenas brasileiros, ou seja, os pagãos originários da terra Brasília. Na agricultura, tem 3 colheitas de milho durante o ano, não tem uma só. E a maior delas é em junho. Então, o começo do inverno é o auge da colheita do milho. Então, como é que você vai esquecer da abundância? Não tem como esquecer. E as festas juninas são essa lembrança. Lembrando também que as festas juninas mantêm costumes do sabá beltane misturados com sabalita. O casamento, o pau de fitas, que nos estados do sul o pessoal dança nas festas juninas. O casamento caipira, que é o típico das festas juninas, é a representação do beltane neste momento de lita. É uma junção dos dois momentos da roda, né? Até as danças, né? As danças típicas, tudo, elas são essa celebração que os nossos ancestrais europeus também tinham nessa época. E, enfim, este é o momento da roda em focar na família e no crescimento da família, né? Nesse momento de que a gente tá esperando as coisas chegarem no auge. Maravilhoso. Mas, seguindo a roda do ano, o próximo sabá é Lamas, em 1º de agosto aqui na Roda do Norte, 2 de fevereiro na Roda Sul, tendo como marco aí, já está no meio, né, do signo de Leão. Conta um pouquinho desse sabá pra gente. Então, o sabá Lamas é o momento da roda da primeira colheita. No hemisfério norte, a gente lembra da colheita do trigo, que é o cereal mais importante para os povos dos nossos ancestrais que vieram do hemisfério norte, a base da alimentação, né? E aí se celebra o milagre do pão. Lamas, na tradição celta, né, na igreja celta, que é cristianizada, é chamado a missa do pão, lamas, né? Massa do pão. E o momento da roda é o momento do sacrifício, é o momento daquilo que a gente precisa empenhar para conseguir os resultados que a gente quer. Se você pensar em termos de data, né? Em agosto a gente teve, na vida dos brasileiros, você teve uma pausa nas férias, mas em agosto você retoma as coisas para se empenhar mais para conseguir resultados. Então é um sabá de resultados, é um momento portal energético em que você já está pronta para colher, e aí vem a primeira colheita. Na mitologia da deusa e do deus, a deusa está grávida, né? Mas acontece a coisa misteriosa. Ela envelheceu, ela se tornou uma senhora velha, e aí ela pega a foice e vai cortar o grão de trigo, vai cortar os pezinhos de trigo nos trigais. Então ela se torna a ceifeira, a portadora da foice, a portadora da morte do Deus. Então o Deus morre como o grão de trigo, que aí vai ser armazenado e uma parte vai virar o primeiro pão dessa época da colheita. Então é o momento da gente agradecer a deusa pelo sacrifício do Deus, que ela faz com muita dificuldade, e a gente pensa em todas as dificuldades que a gente teve para colher esses primeiros frutos, né? E que é um momento de você continuar se empenhando, não é um momento de parar. Você colhe, guarda, faz uma pausa muito breve, mas começa a se empenhar de novo, porque o próximo sabá é o sabá da segunda colheita. Então, nesse sabá da primeira colheita, se celebra o mistério do pão, que os deuses partilharam com a gente. Como é que surgiu isso, né? Provavelmente de um acidente, né? Alguém deixou os grãos molhados ao sol e aquilo ali virou fermento, né? Ou farinha molhada virou fermento, que se descobriu que fazia crescer o pão, e aquilo tinha um gosto melhor e uma aparência melhor para se comer. Então, esse é o mistério do pão, o mistério do crescimento da massa do pão, o mistério da fermentação. E aí a gente celebra isso na TDB, comendo um pão ritualisticamente, um pão consagrado como o corpo do próprio Deus cornífero. Então, o Deus
o sol, é colhido nos grãos dourados de trigo, macerado, transformado em farinha, transformado na massa do pão com a junção da água, do sal e do fermento. E aí ele é assado, só que a gente faz o formato de um corpo de homem, né? Inclusive com um órgão sexual masculino. Bonitinho, às vezes a gente faz os chifrinhos nele e tal, para ficar bem representado, que é o deus de chifre. E aí esse pão é abençoado e comido, né? Também é o momento da gente fazer as corn dolls, as bonequinhas de milho. Então a gente pega um milho já amadurecido, aquele mais de grãos durinhos, puxa as palhas para baixo, amarra com lã colorida, põe umas palhinhas para fazer os braços, deixa o cabelinho do milho. Então fica uma boneca, uma corn doll. É a mãe do milho. É o momento. A gente tem que agradecer pela abundância que a gente teve. Se você pensar, o sabá oposto a esse, na roda, é Imbolc, o sabá em que a gente tem a Corn Maiden, ou seja, a donzela dos grãos. E aqui no Lamas você vai ter a Corn Mother, a mãe dos grãos, né? Depois nós vamos falar dos costumes de Imbolc, mas é importante esse momento, né? Lá era uma donzela de grãos de possibilidade. Aqui é uma mãe de grãos de concretização. Então ela já pode fazer o sacrifício, nós podemos fazer a primeira colheita. Bom, gente, também é muito importante a gente pensar que o mistério que é celebrado no Lamas, a gente chama do grande rito, grande casamento, né? Porque no grande rito, que é o rito sexual do Beltane, a junção da deusa do deus, mas a gente celebra com o quê? O vinho na taça, e aí o atame, que representa o falo ereto do deus, é mergulhado dentro da taça de vinho, e aquilo vai trazer a possibilidade da colheita futura, né? Isso a gente celebra na Wicca em qualquer celebração, não é só no sabás. Mas nesse sabá especialmente importante, porque o pão é o Deus sacrificado e o vinho é o sangue desse Deus, que morre, que se deixa matar pela deusa ceifeira para que a continuidade da vida seja garantida. Então ele sabe que ele está doando o corpo e o sangue dele. Então é o corpo e o sangue dele para renovar a energia da vida, que nos remete exatamente à celebração cristã da Eucaristia, né? É o corpo do Deus dele sacrificado e o sangue para garantir a continuidade da vida. Então, quando a gente celebra esse mistério do Beltane Lamas, a gente está celebrando a mesma coisa que os cristãos celebram nas suas missas, né? Ou nas suas celebrações evangélicas, né? Pastorais. E essa, então, a ideia do pão como elemento de continuidade da vida é a parte focal do Sabá Lamas. Então agora a gente segue para o próximo sabá, que é Mabon. Só relembrando aqui para a gente ter um sentido de continuidade. Em Ostara, a deusa era jovem, tinha os primeiros impulsos. Em Beltane, ela já é uma mulher e é fertilizada pelo deus. Em Lita, eles estão casados, onde a gente tem o orgasmo da natureza e o esplendor de toda a natureza, que ela é senhora das rosas. E a gente chega em Lamas, onde há o primeiro sacrifício do deus. E logo após o Lamas, a gente chega em Mabon. Então, pode falar um pouquinho sobre Mabon, Mar? O Sabá Mabon é chamado equinócio de outono no hemisfério norte, que é o equinócio de primavera do hemisfério sul, e ele é celebrado entre 20 e 22 de setembro, se você seguir pelas datas do norte, ou em março, se você seguir pelas datas do sul. A TDB segue a roda norte, então o Sabá Mabon é o sabá que recebe o nome do deus celta do amor, Mabon. E há um momento portal onde o equilíbrio está muito à mostra. É um momento em que você saber o que você pode consumir e o que você tem que guardar para manter sua família e seus animais vivos durante todo o inverno, e o momento também de você separar as sementes que você vai plantar de novo do outro lado da roda, no equinócio de primavera. Então é um momento de você avaliar suas perdas e seus ganhos. É um momento de intenso equilíbrio, então seria o portal do equilíbrio. Você tem um momento de reconhecer o que você tem, o que você conseguiu colher, o que você pode guardar, e aquilo que você perdeu, mas ainda tem possibilidades de até a próxima colheita você se esforçar para essa terceira colheita poder acontecer. Então a história do deus Mabon é uma história de perdas e ganhos. Ele começa com a história da deusa Modron,
em celta, na língua céltica, você vai ter Modron, é a palavra que significa mãe. Então, a deusa mãe, Mabon, é o deus significa filho. Ela demora muito para ter um filho, e aí esse filho é muito desejado por ela, e quando ela é engravida, ela é a mãe feliz, né? E ela acabou de parir, e ela entrega o bebezinho para as amas de leite cuidarem, enquanto ela adormece para se refazer. Acontece que essas amas de leite dão bobeira e um rei fado inimigo rapta a criança. Então, quando ela acorda, 3 dias depois que o bebê nasceu, ela não encontra o bebê. E ninguém sabe onde está o bebê, não está no palácio dela, não está em lugar nenhum. Então, ela sai pelo mundo em busca desse bebê. É o mesmo tipo de mito de Ísis buscando os pedaços do corpo de Osíris, ou de Ceres buscando a sua filha Core, que foi raptada pelo deus do submundo para ser esposa dele, então está embaixo da terra. É uma coisa de perda e busca. Então, perde esforço de recuperação, né? E é um momento em que a deusa precisa se reequilibrar. Então, o equilíbrio vem sempre nessa história. E como é que a deusa Modron busca esse equilíbrio? Ela sai para a floresta, florestas e florestas e florestas, ela vai encontrando animais. E aí ela pergunta para esses animais: você ouviu falar de Mabon, filho de Modron, retirado da sua mãe apenas 3 dias depois de nascido? E aí cada animal que ela encontra vai dando uma resposta que é uma pista para achar o próximo animal, até que quando ela chega no animal mais sábio, que é o salmão, ela encontra uma resposta. Então o salmão fala: olha, eu vi um menino crescido assim, na beira de um rio, fica do lado de um palácio, de um deus fada, babá. E aí ela vai para lá e encontra Mabon. Mas Mabon não é mais um bebê. É um rapazinho, lindíssimo, maravilhoso, bondoso, gentil, um fofo, mas ela perdeu vários anos da vida daquela criança, ela não conviveu com a criança. Então é um momento de perda, mas é um momento também de recuperar o equilíbrio para poder seguir adiante e poder partilhar da vida dele dali para frente. Então esse marco é a segunda colheita. A deusa continua ceifeira, mas continua grávida, e aí se faz a colheita do quê? Principalmente das frutas e legumes para fazer conservas e geleias que vão ser armazenados e vão durar vários meses para atravessar o inverno. Também é um momento importante de se fazer a seleção dos grãos, né? Como eu falei anteriormente, as sementes. Quais são as melhores sementes, as que têm possibilidade de serem conservadas até o lado da roda para eu poder plantar de novo e ter aquelas plantas de novo vivas para me alimentar e me nutrir. Então é um momento de pensar nos ancestrais, nas receitas de geleias, de compotas. E também é um momento em que se colhem as frutas oleaginosas, as nozes, as castanhas, as amêndoas. E isso vai conservar a energia durante os meses de inverno, porque consumir nozes e castanhas, inclusive lá eles consomem muito a castanha do carvalho, né, da bolota de carvalho, é o momento de que aquilo ali é uma fonte de nutrição, porque é muito gorduroso, né? Quem é fitness sabe da importância de comer as oleaginosas para manter a nutrição correta do corpo. Em alguns momentos, os nossos ancestrais no hemisfério norte, na época do inverno mesmo, a comida guardada acabava e sobravam as bolotas para fazer sopinhas. E as pessoas continuavam vivas por algumas semanas só comendo a sopa de bolota de carvalho. Então é um momento importante da roda, né? É um momento que você reconhece que você teve ganhos, agradece por eles, mas que você teve perdas também. E precisa achar um equilíbrio entre ganhos e perdas para poder seguir adiante. Então a gente come na TDB salmão, frutas oleaginosas e compotas, geleias, etc., para representar esse momento do portal do equilíbrio. É muito legal que você falou sobre equilíbrio, Má, porque estamos aqui no início do signo de Libra. E o signo de Libra, cujo símbolo é uma balança, é a própria definição de equilíbrio, né? E lembrando que o Mabon é o momento da entrada do Sol no signo de Libra, então essa energia está muito intensificada nessa época. E Má, o próximo sabá que a gente celebra é o Solen, que na roda norte é 31 de outubro e na roda sul é 30 de abril. E o Sol também está em Escorpião. O que acontece com um
Deus e com a deusa nesse sabá? Bom, Samhain, que é a celebração que deu origem ao popular Halloween, né, o Dia das Bruxas, comemorado em 31 de outubro, é o sabá em que a gente vai ver a energia do signo de Escorpião dominante. E o que é o signo de Escorpião? É o signo da intensidade e é o signo da morte, dos mistérios da morte. Então é o sabá da terceira colheita. E o que os nossos ancestrais estavam coletando para guardar nessa época? Se pegava os rebanhos, se sacrificava os rebanhos, e aí era muito importante a arte da charcutaria, né? De como essa carne ia ser preservada, defumada, temperada, guardada, ia se fazer todos os embutidos, linguiças, presuntos, mortadelas, salsichas, essas coisas que iam durar muito tempo, né? Porque a adição do sal e a própria gordura das carnes conserva os embutidos, né? Então essa arte da charcutaria, de aprender a fazer esses embutidos, era muito importante para os nossos ancestrais nessa época. E é um momento também de se pensar naqueles que se foram dessa vida. Por quê? Porque é o momento da roda em que a deusa impunha a foice de uma maneira mais próxima para nós humanos sentirmos. Porque matar um animal de porte não é fácil, né, gente? Matar um boi, matar um porco, matar uma ovelha grande, não é uma coisa que as pessoas façam assim, cortei uma haste de trigo. Não é o mesmo sentimento, né? Você se sente mais próxima dos animais, do sofrimento deles, eles choram, eles reclamam. E o que você vai pensar? Você pensa em perdas, você pensa na morte das suas pessoas queridas. E quando você está fazendo isso em dezenas de animais, nos mesmos dias, na mesma semana, e o seu vizinho também tá, e o seu outro vizinho também tá, cai sobre a terra essa energia da morte, das perdas dos entes queridos, dos seus mortos amados. E é um momento também de memórias, de relembrar esses entes amados e celebrar a vida que você partilhou com eles. Então, é o momento de convidar esses seres ancestrais que estão no mundo dos mortos para nos visitarem. Por isso, é o momento em que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos está esgarçado, quer dizer, é fino. Então, os mortos podem atravessar para fazer uma refeição, uma celebração com a gente. Ou nós podemos ir lá, ver como eles estão, conversar com eles e partilhar a vida deles e a nossa para esse momento de conexão através do portal da ancestralidade. Então as cores são o preto, o laranja e o roxo. Por que o laranja? O laranja vai lembrar as abóboras. É a representação que popularmente recebe o nome de Jack-Lanterna. Então a lanterna de abóbora, aquela abóbora escravada na forma de máscara, com olho, boca, nariz, recortado no corpo da abóbora. Só que os nossos ancestrais mesmo, nas origens, não usavam abóboras, usavam nabos. Aquele nabo redondo, grandão, assim, do tamanho de um melão maior. Escavavam por dentro, faziam a carinha e botavam uma vela acesa dentro. Pra quê? Pra espantar espíritos? Não, pra chamar os espíritos dos seus mortos queridos para sua celebração. Então a gente coloca os nossos Jack-Lanterna no muro, na porta, na janela, para chamar os mortos para uma refeição de Samhain. Então é um momento muito importante para as famílias partilharem suas histórias ancestrais, para as crianças aprenderem sobre seus avós, seus bisavós, tudo que a gente conhece na nossa família. Então é um portal de celebração dessa ancestralidade. E a gente sempre come nesse sabá o porco. Por que o porco? Porque a gente celebra nesse sabá, na TDB, a deusa Keridwen, a grande mãe, a grande porca branca, que tanto tem muitos filhotes, como se bobear, ela come os filhotes e os cadáveres até humanos que estiverem sepultos. A gente não tá falando de um leitãozinho, a gente tá falando de uma porca de mais de 500 quilos, né? Imagina a ferocidade desse bicho, que era o que eles criavam para comer, né? Então você tem a grande porca branca, que é a ceifeira, e outro momento
momento é a deusa que começa a empunhar esse manto da velha, né? De vez ela fica velha, mas ela continua grávida. Então, na terceira colheita, você tem esse momento. É o momento da gente tirar sorte para saber o futuro, como que vai ser o próximo ano, para a gente pedir proteção para toda a nossa vida, nossa família, nossas atividades, nossos entes queridos. Aí, para proteção, a gente costuma fazer um cordão com as 3 cores desse sabá, o preto, o roxo e o laranja, que seria o cordão de Soen, que vai ser guardado no seu altar até ser queimado no Soen seguinte. E você tem o costume de aquilo que for bebida e comida da sua ceia de Soen, que é também feita com maçãs, que é chamado o sabá da maçã, porque a maçã é a fruta da deusa que representa a continuidade da vida. Quando você corta a maçã transversalmente, vai se apresentar um pentáculo de sementes, que é o mistério de que a vida vai continuar de algum jeito naquelas sementes. E a representação de que você vai comer maçãs de novo no futuro e todas as frutas em geral. Então você tem o costume de, nas nossas celebrações, na mesa é colocado um lugar para os ancestrais e é servido um prato com toda a comida e o copo de bebida e os talheres, mas é mantido vazio, a cadeira é mantida vazia, porque ali vão se sentar os ancestrais que vão ser chamados para a nossa celebração pela lanterna de abóbora. E aquela refeição ritualística fica ali, depois é colocada na terra, na noite, ou na mesma noite, ou na manhã seguinte, para que ela possa voltar para a terra e a gente fazer essa conexão com os ancestrais. É um momento de consultar oráculos, todo tipo de oráculo. Na TDB a gente tem o costume que todo mundo curte, que é fazer o bolo. A gente faz um bolo de especiarias e frutas secas e oleaginosas e corta em quadrados. Então, cada quadradinho vai um papelzinho com alguma coisa. Um trabalho, um amor, sorte no jogo, por aí vai. Saúde, cura. Né? Então, cada um pega um pedaço do bolo com seu papelzinho da sorte. É o biscoito da sorte. Então é isso, gente. Então é o portal da ancestralidade, é o portal de se conectar com essa energia da morte, mas pensando nas memórias bem vividas com esses mortos. Também é o momento da gente honrar mortos queridos que a gente admira. Atores, políticos, gente que você admira nas suas realizações, e muita gente honra as bruxas ou as pessoas que foram mortas em nome da bruxaria na época da Inquisição. Então você tem esses momentos também de homenagem, né, aos nossos ancestrais da tradição, como Mark Roberts, que é o fundador da tradição Hyperborean, que é a tradição giânica originária, da qual a TDB descende. Então é isso, gente. Esse é o que a gente tem para falar, assim, em resumo, sobre o Sabá Soen. E lembrando, gente, que a gente tem um episódio aqui no podcast da TDB só sobre Soen, com a sacerdotisa Pritânia, que também é da TDB. É o episódio 3, não é, Minerva? É isso aí, terceiro episódio. E depois de Soen, a gente chega no Iuli, que é o solstício de inverno, que acontece entre 20 e 22 de dezembro, na Roda Norte, que o Sol tá em Capricórnio, né? E aqui na Roda Sul seria entre 20 e 22 de junho. Então, Mal, o que é que tá acontecendo agora no Iuli? O Iuli é uma das celebrações pagãs, acho que mais que todo mundo conhece, né? Que os cristãos celebram muito, que é o Natal cristão. E é o momento do nascimento da criança da promessa do Deus menino prometido na celebração pagã. Então a deusa ainda é velha, mas se torna mãe, e na hora do parto, na hora que ela se torna mãe, ela sofre uma transformação, porque ela começa a rejuvenescer. É o grande mistério da Terra. O Sol morre, a Terra nunca morre. Então começa todo o processo de rejuvenescimento, até que no próximo Sabá, que é em Bolk, ela vai ser uma jovem que está amamentando seu bebezinho, para depois em Ostara ela ser uma menina de novo, né? E esse momento do Iuli, que é o momento do solstício, é um momento em que a neve já caiu, tá muito frio, e todo mundo sabe que vai ficar muito mais. Era comum nos nossos ancestrais, e é comum na Europa hoje, né, que as casas fiquem soterradas pela neve.
neve. Você abre a porta e encontra um muro de neve assim na sua frente. Não tem como sair da casa. Então a comida que você tem para comer é a que está dentro de casa, a lenha que você tem para queimar é a que está dentro de casa. E você está compartilhando aquele espaço doméstico também com os animais que você precisa alimentar e guardar para poderem procriar no próximo ciclo. Então é um momento em que tem muita abundância, tem muita coisa guardada, toda a charcutaria, né, todos os embutidos, as carnes secas, defumadas, as geleias, as compotas, as oleaginosas, um estoque imenso de grãos guardados, vários sacos de farinha e tudo. Este então é um momento de abundância, mas é um momento em que você sabe que essa abundância precisa durar e manter a vida da sua família para recomeçar o ciclo depois. Então também é um momento de grande apreensão, é um momento de medo, porque você não sabe se você guardou o suficiente naquele ano. Você não sabe se aquilo que você guardou vai nutrir sua família e seus animais durante todo o período em que a neve estiver presente, porque são mais de 3 meses. Então é muito frio. E essa ideia leva diretamente ao fogo da lareira, onde é posto uma tora, que é o tronco de Iule. Colocam-se velas verdes e vermelhas nesse tronco, acende-se a vela, mas esse tronco não é queimado. Na verdade, ele vai ser comido de uma outra forma, porque é a origem do bolo de Natal, do bolo tronco de Natal, né, que vocês devem conhecer, muitas famílias fazem, muitas confeitarias fazem, o bolo tronco de Natal, a bûche de Noël, né, como se fala na França. E você tem um tronco mesmo, né, geralmente coberto com chocolate e representado, põe umas folhinhas, umas frutinhas vermelhas, né, umas groselhas, cerejas, morangos, qualquer coisa assim, que tenha sido guardado para colocar de enfeite. As pinhas também são um elemento importante porque elas remetem à única árvore praticamente que sobrevive à neve. Ela fica lá e continua verde, que é o pinheiro ou o cipreste. Os dois têm a mesma característica, né? Mas geralmente é o pinheiro de Natal, por isso que a gente faz o pinheirinho. E enfeita com as bolas coloridas e as guirlandas, tal, para representar o retorno da primavera. Então é um ato de magia simpática. O que eu faço com essa árvore vai acontecer no meu futuro. Então eu tenho lá as bolinhas, as florzinhas, cordão de florzinhas, de sementes, tal, porque aquilo precisa renascer. Então é a energia que eu quero que volte. E o costume de trocar presentes nessa época do ano tem muito a ver com apaziguar as famílias, porque ninguém podia sair de casa, tinham que conviver. Então é muito mais fácil eu conviver com uma pessoa que eu agradei com um presente do que uma pessoa que eu ignorei. Então é um momento também de pacificação nas famílias, porque não tem pra onde ir. Você vai conviver com aquelas pessoas durante os meses de inverno mesmo. A deusa é a ceifeira e nessa época do Iule, ela foi a ceifeira, agora se tornou só a mãe e deixa de envelhecer. Mas ela é ainda a senhora da face pálida. Ela é a neve que mata tudo. Então ela se transformou da ceifeira do Soen nessa velha da face pálida. E essa é toda a representação de Iule. O Sol entrando em Capricórnio, ele traz essa energia da criança prometida, né? A criança que vai trazer a vida de novo para o mundo. E esse é o momento da roda em que é o auge da escuridão, ou seja, mais horas de escuridão que de luz naquele dia, mas no dia seguinte já começa a ter menos horas de escuridão, mais tempo de luz. Então é o momento do giro da roda que marca a luz retornando, a luz voltando a crescer. O Deus é um bebezinho, recém-nascido, um fofo, que representa todas as nossas esperanças no futuro. E é isso, gente. E eu gosto sempre de trazer para o que eu tô vivendo nesse momento, né? Você falou aí das famílias, né? Que antigamente as pessoas viviam junto na mesma casa, tinham que se aguentar e tudo mais. Querendo ou não, é o que tá acontecendo com a gente também nessas festividades de final de ano, né? Porque a gente vê os familiares que a gente gosta e a gente também vê os familiares que a gente, né, não gosta tanto assim e tem que conviver com eles porque afinal de contas são nossos familiares, né? Querendo ou não, esse costume ainda acontece na nossa vida. Bem como o de esperança por um tempo melhor, porque o ano vai acabar, o ano civil, né, vai acabar, vai começar um novo. A gente também tem esse lance de esperança dentro da gente. É legal quando a gente faz essa comparação, né, do mito com
nossa vida. Por isso que um presentinho faz bem, né? Sempre. É muito legal. Porque aí tem toda uma questão de generosidade, de solidariedade, de empatia, né? Que é necessário nessa época do ano, pensando que tá tudo coberto por neve, você tem recursos limitados, né? É isso aí, gente. Então é um momento de apreensão com o futuro, mas é um momento também de esperança que um futuro brilhante esteja retornando depois do frio. E, gente, partimos agora para a última celebração, que é o Sabá de Imbolc, que eu fiquei sabendo, Mar, que é o seu preferido, né? É. Fala um pouquinho pra gente. O Sabá Imbolc, ele é comemorado em 1º de fevereiro, na Roda Norte, e 1º de agosto, na Roda Sul. E ele é um dos grandes festivais do fogo. Mas não é o fogo da madeira queimando, é o fogo das velas queimando. Inclusive, ele tem um outro nome que é Candlemas, seria o Sabá das Velas. Mas, na verdade, Imbolc, em gaélico, quer dizer no leite, porque é o tempo em que as ovelhas e as cabras voltam a dar leite, né? Elas pariram e começam a dar leite no hemisfério norte. Então, os nossos ancestrais tinham abundância de leite, então Imbolc é o Sabá do leite. A deusa é jovem e está amamentando o seu bebê, que já está grandinho, já tem mais de 2 meses, e ela representa tudo aquilo que significa nutrição, proteção, aconchego, carinho doméstico. Todo mundo em volta da lareira. Lareira é um grande símbolo do Imbolc. Inclusive, na TDB a gente mantém o antigo costume, porque é a celebração da deusa Brigitte, que é a senhora da lareira. Então, a deusa Brigitte é a deusa que vai ser representada por 19 velas, colocadas como uma coroa, são acesas, e a representação dessa renovação da vida. Então é um momento de se fazer limpezas, é um momento de pegar a vassoura, consagrar e limpar a sua casa toda, física e energeticamente. É um momento de pôr ordem, se livrar de bagunças, organizar sua vida, suas roupas, seus objetos, seus livros. É um momento de você se preparar para um novo ciclo, porque se você não tira o velho, você não abre espaço para o novo. Então essa é a grande ideia desse sabá, é um sabá de transformação, de transmutação. É um momento de intensa purificação, de limpeza nos nossos lares, nos nossos altares, nas nossas relações, no nosso trabalho também, porque é um momento em que tem uma pausa, né? As pessoas podem se dedicar a tarefas domésticas que normalmente no período comum de trabalho elas não conseguem, ou seja, aquelas tarefas domésticas mais difíceis, né? E é um momento do Sol em Aquário. Esse Sol em Aquário, ele fala do novo. Aquário é o signo do novo, da novidade, daquilo que vem no futuro, de trazer para agora coisas do futuro, né? Então, você está se preparando, abrindo caminho para novas coisas. Essa, em essência, é a energia do signo de Aquário, né? O novo no coletivo. E a celebração de Brigitte é muito importante para nós, porque Brigitte é uma deusa celta da terra, do fogo, da água e do ar. Ela é a senhora dos poetas, dos cantores, dos menestréis, dos bardos. Ela é a senhora das ervas curadoras da terra. Ela é a senhora das fontes de cura que você tem em vários lugares dos países célticos. E originariamente ela é uma deusa da Irlanda, né, da região de Kildare, da cidade de Kildare, na Irlanda, onde tem até hoje um templo que foi transformado num convento de monjas. E esse templo é um templo da deusa Santa Brígida, que para nós obviamente é Brigitte, com todos esses atributos, e é um lugar que as pessoas vão buscar cura física, emocional, espiritual. E ela também é uma deusa dos ferreiros, então é uma deusa protetora daqueles que moldam os metais. E por isso ela é a deusa da magia. A magia das bruxas sempre foi muito ligada à questão do ferreiro. Os ferreiros eram considerados mágicos, conheciam palavras mágicas, sussurravam palavras para o metal conseguir ficar resistente, o ferro e o aço. E toda essa deusa tão complexa, tão multifacetada, ela vem ser representada como uma jovenzinha, uma menininha, assim, uns 8, 9 anos, no Imbolc. E essa menina usa uma coroa de velas, e quando o sol nasce, ela tem uma boneca nas mãos. É uma boneca de pano ou de palha, mas é cheia de grãos, então ela é a donzela dos grãos, a Corn Maiden. E aí ela vai abençoando todas as casas
ruas da cidade com a boneca. E as pessoas recebem a benção de Bricht assobiando, porque se diz que foi ela que ensinou os humanos a assobiarem. Então ela vai, e aí quando chega no altar principal, ela deixa essa boneca numa caminha no altar. E sobre essa caminha é colocado um bastão, um pedaço de galho de árvore que representa o Deus, que é o noivo dessa Corn Maiden, que vai fertilizá-la para fertilizar a sua vida daí para frente. Então é o sabá da renovação, é o portal da renovação, é Imbolc. Por isso é um momento que muitas tradições escolhem para fazer suas iniciações, e esse é um dos motivos pelos quais é o meu sabá predileto. É um momento que ainda está muito frio, a neve está difícil no hemisfério norte, mas dali a algumas semanas vão começar os prenúncios do degelo, até que chegue primavera se ajustar outra vez. Mas todas essas representações da cama, da boneca e do bastão, elas justificam o nome de Bricht como bride, a noiva. Então agora ela é a noiva. E lembre-se que ela está num processo de rejuvenescimento. Então ela era a mãe no Yule, agora ela é a noiva, mas no Ostar ela vai virar uma menina de novo. Então, essa é toda a representação do sabá Imbolc. A gente costuma tomar leite, às vezes com ervas tipo erva doce, adoçado, com mel, e come pão com mel, que é a refeição ritualística do Imbolc, representando essa renovação. Então, a gente usa as nossas vassouras para limpar tudo, constrói a nossa boneca, faz a nossa bênção da boneca, coloca ela no altar no seu bercinho, coloca o bastão e aí a fertilidade chega para todo mundo, pronta para renovação. Então é o portal da transformação. Então essa foi a roda do ano, né? Os 8 sabás celebrados na roda do ano. E no começo do episódio, Má, você falou que ia falar um pouquinho mais das razões de celebrar pela Roda Norte. E quais são essas razões? Bom, gente, tudo tem a ver com a bruxaria da imanência, reconhecer e celebrar esses momentos portais, né? Vocês vão ver que você tem um sabá, que é o portal das transformações, e em seguida você tem um sabá dos impulsos, das renovações, do crescimento, que é o Ostar. Então, Imbolc é o portal da transformação, Ostar é o portal do crescimento, da energização. Tem uma lógica nisso que se reflete claramente no que acontece na natureza do hemisfério norte. Não tem a mesma lógica se a gente olhar para o que acontece na natureza no hemisfério sul. Porque apesar de estar frio em junho, você vai celebrar pela Roda Sul Lita, ou seja, o auge do verão. Não é não é a entrada do verão, o auge do calor, mas é a maior abundância do ano de comida como milho nas festas juninas. Então você tem uma correspondência não exata. Tentar fazer a roda do ano, seguir as datas do hemisfério sul, é querer encaixar um pino redondo num buraco quadrado. Não funciona. É melhor você começar a pensar como pensa a bruxaria da imanência. É equinócio de primavera no hemisfério sul, mas é equinócio de outono no hemisfério norte. É equinócio de outono no hemisfério norte, mas é equinócio de primavera no hemisfério sul. Então, o mesmo momento ele é identificado não pela temperatura, não pelo que está acontecendo na sua plantinha, mas pela predominância da energia naquela data. Então a gente acha que das propostas de datas que existem, a norte, a sul e a mista, a que mais se aproxima do que acontece no mundo, na Terra Brasilis, no dia a dia, são as datas do hemisfério norte. Isso é bem reafirmado para a gente quando a gente conhece as celebrações nativas brasileiras da Roda de Si, dos povos indígenas brasileiros. Então, você vê, no Imbolc, por exemplo, que é essa portal da transformação, você tem o festival da deusa Mani, da mandioca. E o leite, que é da mandioca crua, espremida, ele é derramado sobre a terra para fertilização. Só que esse leite tem veneno, é da mandioca brava, né? Dessa mandioca que se come no norte do país. Não é essa mandioca que a gente come aqui no sul, no sudeste. Mas os processos são muito semelhantes, né? Dos dois tipos de mandioca, mas você tem então esse leite cru, né? Recém-tirado, ele é venenoso. Se a pessoa comer, ela vai morrer de desidratação. E você tem então essa semelhança, é uma transformação, é uma purificação, porque dali para frente ela perde o veneno, né?
e o Deus abraça ela com força e o leite escorre. É a mesma ideia da bonequinha com o bastão. A boneca abraça o bastão também, né, para se livrar das coisas que ela precisa se livrar. Há semelhanças, muito mais com as datas do hemisfério norte, com as datas do hemisfério sul, e esse é o nosso motivo. A gente vai ter um podcast sobre a roda de Si? Sim, teremos um podcast sobre a roda de Si. Já deixa o pessoal aí na ansiedade, né, Totti? Estamos preparando o roteiro? Sim, a gente está preparando o roteiro para deixar o mais claro possível, né? Porque são 8 sabás, são 8 celebrações que a gente faz na TDB, né? A gente faz as celebrações que são baseadas na Roda do Norte, a gente também faz as celebrações de Si, que são 8 também. A gente já tomou muito tempo, né? Só falando dessas celebrações. Para falar das rodas de Si, a gente tomar outro episódio. É isso aí, gente. É muito lindo, né, a TDB por honrar as tradições dos pagãos nativos da terra brasileira, né? Acho maravilhoso. Gente, muito obrigada pelo empenho de vocês. A gente demorou para fazer esse episódio, que a gente se prerrava no meio do caminho. Tinha problemas técnicos, mas hoje chegou o dia, a roda tá pronta. Uma hora dá certo. É isso aí. Obrigada, queridos. Beijo para todos. Má, muito obrigada por compartilhar tanto com a gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Má. Muito obrigado, Minerva, também, por estar aqui presente com a gente, né? E a gente vai continuar o podcast. E a gente aceita também que você, ouvinte, você traga alguma temática pra gente. O que é que você quer escutar mais sobre Wicca, bruxaria e a tradição diânica do Brasil? É isso aí. Entre em contato conosco pelas redes sociais, envie um e-mail, estamos todos à disposição. Então é isso. Feliz encontro, feliz partida, para um feliz reencontro. Esse episódio foi produzido pela Tradição Diânica do Brasil e editado pela Luciana Borrasca.